Muito boa noite, meus amigos. Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Introdução bem curta, bem breve, bem simples. A edição aqui desse vídeo, cara, prometo que vai ser também muito simples, porque eu já tô querendo aí queimar esse tempo, né, que eu acabei perdendo, né, ao longo do dia. Fui para um lugar que estava com uma conexão um pouco ruim, demorei bastante, né, para postar o vídeo que eu publiquei à tarde, né, faltando alguns detalhes, faltando algumas coisas, um videozinho muito simples, né, então estamos aqui para compensar. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, cara, ativando esse sininho que está aqui embaixo. Você vai ter na palma da sua mão todas as notificações sempre que eu postar um vídeo, isso é muito importante, principalmente com toda essa situação turbulenta do Botafogo, onde eu posso postar um vídeo a qualquer momento. Né? Às vezes eu posto um vídeo muito cedo pela manhã, outro de madrugada, outro no fim da noite, no início da tarde, né? Tá nesse ritmo. Então vambora, cara, sem perder tempo. Bom, gente, primeiro e único assunto deste vídeo, Yaya Touré, mais um dia se passou, termina o domingo de carnaval e a gente ainda não tem uma resposta concreta, não tem uma confirmação se Yaya Touré será ou não jogador do Botafogo, se realmente ele assina, se realmente ele vem para o Brasil jogar pelo clube que nós todos torcemos. Vamos lá, pessoal, contextualizando um assunto, né, uma situação que vem revoltando cada vez mais a torcida do Botafogo. Não diria revoltando, talvez revoltando alguns, né, mas outros estão ficando cada vez mais ansiosos, né, alguns cada vez mais revoltados de fato, né, com isso que está acontecendo. A questão é que esse de hoje não é o primeiro empecilho que a gente tem nessa negociação para que a torcida do Botafogo desentalhe esse grito da garganta, né, para comemorar a chegada do Marfinense no seu time. Situação número 1, né? Primeiro o Botafogo começou a conversar com o Yaya Touré ao longo dessa semana aí que passou, e aí foi dito, né, foi divulgado que o Botafogo ele estaria aí recebendo essa resposta do Yaya Touré na quinta-feira. Aí, quando chegou a quinta-feira, né, todo mundo esperava realmente uma notícia de que pudesse realmente haver o fechamento. O Yaya Touré pediu um dia a mais para pensar, ele estava pesquisando sobre os impostos aí de renda no Brasil. Aí chegamos à sexta-feira, aí todo mundo pronto, beleza, sexta-feira é o dia D, né, para abrir o carnaval e todo mundo comemorar essa chegada do Yaya Touré, né, mais um empecilho. O Yaya Touré dá uma lida no contrato, ele lê o contrato, ao invés de ele responder sim ou não, ele fala, ó, eu quero um reajuste aqui, em cima da sonegação, né, do imposto de renda. A sonegação seria se ele não pagasse. Eu quero aqui de 200, né, hipoteticamente, para 270, 280. O Botafogo foi lá, falou com os investidores, tudo foi acatado, foi refeito aí um contrato e o jogador ele ficou de dar uma resposta no sábado, né? Aí no fim das contas acabou que não foi no sábado porque o Yaya Touré queria, né, pediu para conversar primeiro com a sua esposa que estaria chegando a Londres neste fim de semana. A resposta então ficou para domingo, né? Mais 2 dias aí adiando. Chegamos a este domingo já com uma certa preocupação. Pô, o cara adiou de quinta para sexta. De sexta para sábado, na verdade foi domingo e agora tem mais uma reunião. Aí o tempo ia se passando, o Botafogo não recebia o contato. O pessoal fazia o contato com o comitê e realmente não havia ainda resposta do jogador. Chega ali próximo das 5, 6 horas da tarde, vem a resposta. E vem através de uma confirmação, um tweet do Ricardo Rotenberg, membro do Comitê de Futebol do Botafogo, dizendo que o jogador quis desenvolver mais argumentos em relação a algumas mudanças que ele queria num novo pré-contrato redigido pelo Botafogo. Aí realmente esgotou a paciência de algumas pessoas da torcida do Botafogo, né? Então vamos explicar toda essa situação. A proposta do Botafogo era a seguinte, né? 200 mil reais por mês, mais aquilo que o Botafogo ia cobrir em relação aos impostos, né? Que o Yaya estudou e pediu nessa quantia a mais, né? Então entre 270 e 280 mil reais por mês num contrato válido por 2 anos, né? Então o que o Yaya Touré ele olhou e falou, cara, eu quero modificar algumas coisas aqui. Na verdade não é nem complexo, né? Mas é importante a gente explicar em detalhes. Primeiro de tudo, o Yaya Touré ele não queria 2 anos de contrato, ele queria 3 anos de contrato. Ele quer ficar no Botafogo, ele quer fechar com o Botafogo para as temporadas 2020, 2021 e 2022. O segundo aspecto, aumentos gradativos de salários. O Yaya Touré, vamos dizer que em 2020, ele ganha aí na casa dos 270, 280 mil reais por mês. Aí, em 2021, na virada do ano, ele teria um aumento nesse salário, valor que eu, particularmente, não sei. Né? Não sei se é exagerado, não sei se é um valor muito exorbitante, né? Beleza, aí vamos dizer que o Botafogo aceite.
Em 2022, mais um aumento em relação àquilo que já cresceu do salário do jogador. Então essas foram as ordens. E aí, a gente pensa, pô, então ficou muito pesado pro Botafogo. Você assinar por 3 anos com um jogador, por mais que seja um craque, tá em fim de carreira, por um salário que vai aumentando gradativamente, será que vale a pena? Aí vem o asterisco que pode ser vantajoso para o Botafogo. 2020 acabando, o Botafogo vai sentar com os representantes do Marfinense, chegou lá dezembro de 2020, teria uma cláusula no contrato de Yaya Touré com o Botafogo. O Botafogo querendo, ele assinaria uma rescisão de contrato, em que ele vai falar, ó, Yaya, a gente não quer contar mais com você, a gente não tem mais, a gente estudou e analisou que não vale a pena, continuar com você para as próximas 2 temporadas, o Botafogo não tem como marcar isso, tudo mais, então o contrato, válido por mais 2 temporadas seria totalmente rescindido e aí fim de papo, cada um pro seu lado, um abraço pro Touré. Portanto, a exigência seriam 3 anos de contrato, aumentos gradativos no salário a cada temporada, mas se o Botafogo quisesse terminar o contrato com o Marfinense logo na primeira temporada, no primeiro ano aí de contrato com o jogador, ele poderia fazer isso. Agora vamos à minha opinião sobre todo o contexto e depois a respeito dessa proposta, mais uma contraproposta do Marfinense. Sobre o contexto e a revolta da torcida, rapaziada, o pessoal fala, calma, tem que ter calma, tem que ter paciência, vocês têm que entender que é uma situação, uma transação internacional, beleza, mas agora a diretoria do Botafogo, as pessoas envolvidas nessa negociação, têm que entender que o torcedor ele não é de ferro, Fossem torcedores de futebol, pessoas completamente sensatas, fossem pessoas completamente comuns e que entendessem todos os lados assim do futebol, o futebol nem existia. O que faz a gente gastar dinheiro e consumir isso dessa forma tão exorbitante é justamente a nossa falta de raciocínio nos momentos mais delicados possíveis. Então é completamente natural essa revolta da torcida do Botafogo, porque afinal o cara foi lá, adiou de quinta para sexta, de sexta para domingo, pediu 2 contrapropostas, Ele leu o contrato, pediu uma contraproposta, leu o contrato de novo, pediu mais uma. Então, obviamente que isso revolta, não tem como lutar contra isso. Mas é muito necessário que a torcida do Botafogo entenda também que não trata-se de qualquer jogador, trata-se de um grande craque mundial e grandes negociações, elas realmente tendem a se arrastar por mais tempo do que se imagina e por mais tempo do que a torcida, os anseios da torcida do Botafogo querem. Só que agora, é muito interessante também reafirmar aí mais um argumento que tende para compreender o pessoal que está revoltado com o Yaya Touré, o pessoal falando, não quero mais esse cara de jeito nenhum, o maluco tá brincando com o Botafogo, tá achando que é maior que o Botafogo. Vamos lá, o que eu tendo a entender dessa galera que tá realmente revoltada, que não é apenas uma negociação qualquer. A gente está vendo aí, repetindo, já falei isso aqui 2 vezes, vou falar a terceira. O Yaya, ele colocou a proposta na mesa, eu quero isso. O Botafogo falou, ok, quando você vai dar a resposta? Quinta-feira. Ele adiou para sexta-feira. Sexta-feira ele pegou o contrato com aquilo que ele pediu e falou, eu quero mais isso. O Botafogo foi lá, beleza, Yaya, a gente vai pagar mais isso. Quando você vai dar a resposta? Eu vou dar a resposta no domingo. O Yaya pegou o contrato de novo, com a exigência que ele já tinha feito acatada e falou, eu quero mais um negócio. Então acaba sendo uma negociação um pouco, como é que eu posso dizer, um jogo de por parte do staff, dos agentes, aí, dos empresários, a equipe que está cuidando da parte do Yaya Touré, que obviamente que vai desagradar o torcedor do Botafogo, mas infelizmente aí eu tendo mais pro lado do pessoal que está pedindo calma, negociações com jogadores de futebol são assim, ninguém é bonzinho. O pessoal fala muito do Honda, num primeiro momento em que eu vi ali as primeiras notícias, sobre mais uma exigência aí do Touré, eu mesmo falei, pô, cara, o Honda aceitou de maneira tão rápida, ele preferiu nem ouvir outras propostas, mas com o próprio Honda, se a gente raciocinar, pessoal, a própria torcida do Botafogo, ela ficou irritada, em alguns momentos com o Honda, chegou a falar a mesma coisa que estava falando aqui, não quero mais esse cara não, esse cara tá de doce, que não sei o quê, mas a gente sabe que jogador de futebol, cara, isso daí, e ainda mais uma transferência internacional, tudo depende de muita coisa.
Então, o próprio Honda, gente, ele recusou a proposta do Botafogo, falou, não quero isso não, né, melhor não, umas 5 vezes. O Botafogo ele teve que convencer várias vezes o Honda para acatar a situação. E a torcida do Botafogo ela foi muito diferencial nesse sentido. O grande problema é que essa negociação do Yaya, ela está sendo muito mais divulgada, os detalhes, não, a galera tava até brincando, né, no dia da reunião, o Montenegro pediu um uísque, fim do primeiro tempo, o Yaya pediu um copo com gelo e limão, porque tá sendo tão detalhada nessa negociação, a que hora os caras vão se falar, aonde, como, em que continente, então tá todo mundo muito por dentro das negociações. Então, imagine se a gente ficasse tão por dentro assim, como foi, por exemplo, com o Honda, né, sobre todos os detalhes, tudo que o Honda pediu, tudo que o Botafogo acatou, não acatou. Imagine o que a gente também não ia se revoltar com essa situação. Aí eu acho que vai de um erro, né, da diretoria do Botafogo em divulgar demais as situações, né? Por exemplo, até entendo o Rottenberg se animar, se comunicar com os torcedores nas redes sociais, mas eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que ele fala até demais, né, algumas coisas que não acabam soltando um pouco, né, coisas que poderiam ser privadas aí, e a torcida acaba ficando muito inflamada, muito revoltada. Agora vamos ao que importa. Brownie, qual é a sua opinião sobre essa contraproposta, mais uma contraproposta feita aí pelo Yaya Touré? Você concorda com isso que ele está pedindo? Primeiro de tudo que eu não tenho que concordar com nada, porque eu não faço parte do staff do Yaya Touré. Ele mesmo sabe, né, a gente está falando do trabalho dele, da carreira dele, são os negócios dele, né, então ele sabe o que é melhor para ele. O Botafogo não quer aceitar, né, tchau e benção, né, é o que ele pediu, né, simples. Isso daí é o mundo capitalista de negócios, ponto. A minha primeira visão sobre isso que pode acontecer, do que é benéfico ou não para o Botafogo. Se realmente houver essa cláusula de rescisão do ano de 2020 para o ano de 2021, houver realmente, isso daí for realmente válido, real, estiver no contrato, que o Botafogo ele pode rescindir com o Yaya Touré, para que ele não seja jogador do Botafogo em 2021, e não tenha que arcar com todos os aumentos que seriam pendentes caso, né, fossem cumpridos todos os 3 anos de contrato, aí eu concordo plenamente, porque o Botafogo teria uma carta na manga para, a gente não tem dinheiro nenhum, o cara, vamos dizer, se machucou, não rendeu o esperado, o Botafogo não vai ter dinheiro, o dinheiro necessário, então corta aqui, beleza. Sem essa cláusula, absolutamente inviável, sem chance e uma loucura total. Então, com a cláusula de rescisão, né, eu falei renovação, se eu não me engano, peço desculpas, com essa cláusula de rescisão nessa primeira temporada, eu acho muito válido. Sem ela, sem chance, na minha opinião. A única exceção que eu abriria se eu estivesse a par dessa negociação, né, sobre esses 3 anos de contrato que o Yaya Touré exigiu, com aumentos recorrentes a cada temporada, uma única condição para que isso realmente ocorresse e o Botafogo não tivesse que travar isso de 2020 para 2021. Botafogo SA entrando, né? É a única salvação para que o Yaya Touré realmente, na minha opinião, possa jogar por 3 temporadas no Botafogo, com a Botafogo SA, com o aporte financeiro, com uma galera, um núcleo, um grupo de investidores podendo bancar esses salários até onde se estender aí o tal contrato, se ele realmente for assinado. Mas sem a Botafogo SA, e se não tiver essa cláusula de rescisão, sem chance, na minha opinião, aí é loucura total, né? Na medida em que o cara, nesse momento, ganha 280, em 2021 ele pode ganhar, sei lá, tô falando hipoteticamente, tá, gente? 500, e aí em 2022 o cara com quase 39 anos vai ganhar 800, né? Então, pra mim, é loucura, né? A não ser que o Botafogo consiga aí, realmente fique rico, né, fique sem problema nenhum, né, não tenha nenhum tipo de problema, empecilho com dinheiro, que é uma coisa que pode acontecer com a Botafogo SA, que a gente realmente é um assunto que está hoje em dia muito turvo, né, a gente não sabe até aí, a que ponto, né, estão essas pendências, nessa chegada dos investidores, né, toda a situação apapelada para que o Botafogo realmente possa virar uma empresa. Portanto, rapaziada, o meu papo está dado. Eu dou tanto razão àqueles que estão revoltados, porque eu acho que é completamente natural a torcida ficar revoltada com essa situação, pelos anseios, e também concordo plenamente com quem está pedindo calma, né, porque a gente sabe como é que funciona uma negociação de times de futebol, de jogadores de futebol, principalmente os atletas de alto nível. O mundo dos negócios, não adianta chorar, é desse jeito. Então, pessoal, vamos para mais um dia. Nesta segunda-feira, talvez tenhamos essa definição. Eu acho que a gente não tem, eu acho que a gente pode aprender aí que não tem mais dia D.
né? A gente programou um dia para cravar quinta-feira, sexta, domingo, então pode ser que segunda-feira surja outra coisa, terça-feira, vamos ver, vamos aguardar, né? Assim como a gente também pode ter uma novidade com o Yaya Touré fechando ou não com o Botafogo no dia de amanhã, né? Na verdade, a gente está quase no dia de hoje, né? A gente está quase no dia 24 de fevereiro, perdão. Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade e fica ligado, ativa mesmo esse sininho aqui, porque eu tô voltando daqui a pouco. Tô voltando aqui de manhã, né, no início de quase no horário do almoço, eu vou voltar com assuntos aí sobre esse tal jogador aí que o Botafogo pode estar monitorando, sobre outras situações, né? Então fiquem ligados, porque a qualquer momento eu posso voltar. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!